Shalom! Começando este dia com Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que o nosso dia seja na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que vocês tenham um dia com muita saúde, um dia repleto de bênçãos, igualmente para mim. Amém? Vamos para a Bíblia então, mas antes vamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Agora sim, vamos para a Bíblia então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Hoje, a mensagem que vamos compartilhar é a parábola das 10 virgens. Creio que muitos de vocês já ouviram, já leram, já estudaram na Bíblia sobre a passagem, que fala sobre as 10 virgens, e muitos não. Então Deus nos orientou para que compartilhássemos com vocês. Resumindo, a parábola das 10 virgens simboliza a segunda vinda de Cristo a essa terra. São 10 virgens. 5 virgens prudentes que estão preparadas para a volta do noivo, que o noivo é Jesus Cristo, e 5 virgens nécias, ou insensatas, ou imprudentes, é a mesma coisa, que não estavam preparadas para a vinda do noivo. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Acompanhe comigo. Vamos ler de início e depois explicarmos o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram nécias, ou insensatas, E 5 delas prudentes. Então aqui são 2 grupos, Aquelas que eram nécias, insensatas também, vamos dizer assim, ou imprudentes. Essas 5 mostram aqui a parábola que elas representam as pessoas que não se converteram, não estão preparadas para a volta do noivo. Lembrando que o noivo é Jesus Cristo. E as 5, aquelas 5 virgens prudentes, certo? Representa aquele grupo que já se converteram, que já entregaram a sua vida a Jesus e estão aguardando a vinda do noivo, certo? Então vamos lá, versículo 13 e versículo 4 agora. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. Lembrando aqui que o azeite simboliza a verdadeira conversão, certo? Na presença do Espírito Santo. Então, elas não levaram azeite. Ponto. Certo? Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Certo? Então, veja bem, meus irmãos. Se você ainda não está preparado, você que está me assistindo agora, se você ainda não está preparado, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, não significa que você vai se perder. Não. Desde que você aceite Cristo Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, certo? Vocês farão parte dos prudentes. Vocês estarão preparados, então, para a chegada do noivo, certo? Versículo aqui, 25, certo? Vou ler novamente o 24. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas
com as lâmpadas. E o 25, e tardando o noivo foram tomadas de sono e adormeceram. Veja bem, o erro aqui não foi dormir, porque as 10 virgens dormiram, certo? O erro aqui foi de que as 5 virgens nécias não haviam levado azeite. Então, quer dizer, não estavam preparadas para a vinda do noivo. E aquelas 5 virgens prudentes, elas levaram azeites. Então, elas estavam o quê? Preparadas para a vinda do noivo, certo? Versículo 6 e versículo 7. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, certo? E todas saíram ao encontro, certo? E todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam, né, para sair ao encontro, certo? Aqui diz assim, mas meia-noite ouviu-se um clamor, ouviu-se um barulho, certo? E a palavra de Deus, ela diz que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, certo? Com ele estará milhares e milhares de anjos tocando as suas trombetas, fazendo aquele maior alarido, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que já morreram, certo? Então veja bem, a meia-noite simboliza o momento mais escuro e inesperado, certo? E silencioso. O retorno de Jesus acontecerá de surpresa quando o mundo menos esperar, certo? Então temos que estar preparados, porque se a gente estiver vivo, né, quando Jesus retornar nas nuvens dos céus, se nós estivermos preparados, graças a Deus eu estou, certo? Subiremos com ele. Mas eu creio, não sei, a Bíblia não fala. Eu já tenho 61 anos, já vivi 61% da minha vida. Se Cristo Jesus não vier na minha geração, então eu passarei pelo sono da morte. E todos vocês que estão me assistindo agora, se conscientize disso. Que se nós passarmos pelo sono da morte, antes da vinda literal de Jesus nas nuvens, a nossa vida já está selada. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Então, vocês que ainda não aceitaram Cristo Jesus nas suas vidas, é agora. Não deixe para depois. Porque o próprio Jesus, ele não sabe nem o dia e nem a hora que ele virá. Somente o Pai. A Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão. Sabe por quê? Porque se hoje eu sei, e você sabe também, que o ladrão vai roubar a sua casa, que o ladrão vem roubar a minha casa, nós não saímos de casa, nós esperamos. Mas o ladrão virá roubar a minha casa e a sua no momento em que nós nem esperarmos. Certo? E a vinda de Jesus será assim. Então, moral da história, esteja preparados. Certo? Versículo 8 e versículo 9. E as nécias disseram às prudentes. Vai vendo só. Dai-nos do azeite, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós também. Ide, antes que não tenham mais tempo. Vão e compre, né? Ide, antes que o vende, vai lá e compre. Não é que as virgens prudentes, né, estavam sendo mesquinha de não emprestar o azeite. Não. É porque aquele azeite que elas tinham era o azeite da preparação, certo? É o Espírito Santo, certo? Aqui diz assim, ó, no momento da crise, as insensatas percebem que a sua falta de fé é tão superficial, certo? Que elas tentam se apoiar nas outras. Mas já é tarde demais, certo? Mas as prudentes responderam dizendo, né? Não seja o caso que nos falte.
Porque se eu emprestar para você, vai faltar para mim? A resposta aqui não é egoísmo, mas uma realidade espiritual. A salvação e a intimidade com Deus são individuais. Eu não posso salvar vocês e nem vocês podem me salvar. Eu não posso salvar os meus filhos, nem os meus filhos me salvarem, certo? A salvação, ela é individual, certo? É o seu relacionamento íntimo com Deus, certo? Ninguém pode se salvar usando, a comunhão de uma outra pessoa. Não tem como, não tem como. A salvação, ela é diária. É o nosso relacionamento com o nosso Deus, 24 horas por dia. E o versículo 10 diz assim: e tendo elas ido comprar, chegou o noivo. Certo? Chegou o noivo. Esse noivo representa Jesus Cristo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e se fechou as portas. Então veja bem. Por enquanto, a porta da graça está aberta. Se você ainda que fazem parte desse grupo de insensatos, imprudentes, que não aceitaram ainda a palavra de Deus, está na hora. Aceite, certo? Porque a porta da graça está aberta. A hora que ela se fechar, não tem mais jeito. Acabou a solução, certo? Eu vou ler aqui de novo, ó. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E a porta se fechou. E a porta da graça se fechou. Vejam bem, meus irmãos. Enquanto a porta da graça estiver aberta, então a salvação estará estendida a todos. A hora que a porta da graça se fechar, estará selado. Quem for salvo, estará salvo. Quem estiver perdido, estará perdido. Então, Deus, ele não tem, certo, como se diz assim, preferência para um grupo e não para o outro. Falando das 10 virgens, são 2 grupos, certo? Aquelas prudentes que aceitaram Cristo Jesus e foram salvas, e aquelas imprudentes que não aceitaram, certo? Então, se você ainda não aceitou Cristo Jesus como seu Salvador, aceite agora. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, certo? Clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Mas aí já era tarde demais, Elas batem desesperadas e usam palavras de respeito: Senhor, Senhor. Mas o tempo de acesso ao banquete já havia se encerrado. E a palavra de Deus diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, certo? E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vai ser muito triste a gente ouvir do nosso Senhor dizer para nós: eu não te conheço, certo? Essa é a frase mais dura da parábola. O noivo não reconhece nelas uma relação de intimidade interior. Perdão, uma intimidade anterior. Elas queriam a festa, mas nunca quiseram o noivo de verdade, enquanto tiveram tempo. E hoje é assim. Muitos querem a festa, mas não querem o noivo de verdade. Lembrando aqui que o noivo aqui representa Jesus Cristo. Versículo 13, Mateus 25, 13, para a gente concluir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, vou ler novamente. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus. Jesus
fecha o ensinamento com uma lição prática. A única forma de estar seguro é manter a vida espiritual. Cheio do quê? Cheio do Espírito Santo, hoje e eternamente. Pois o amanhã foge do nosso controle, certo? Então Jesus Cristo, ele quer te salvar hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã poderá ser muito tarde. Amém? Feche os seus olhos e vamos elevar uma prece ao nosso grande Deus. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos dar mais esta palavra, que nós compartilhamos com os nossos semelhantes. E aonde quer que esse vídeo chegue, Pai, o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a vida das pessoas que vão assistir. Que elas possam entender. Se você ainda não entregou a sua vida a este grande Deus, entrega agora, porque Ele te ama e quer te salvar. Se você já entregou a sua vida a este grande Deus, siga em frente, sem olhar para trás. Siga cada vez mais firme as pegadas do nosso Salvador até as mansões celestiais. Em nome de Jesus, amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Shalom!